Boa noite, gente. Hoje a gente vai ter nossa segunda videoaula, né? E essa segunda videoaula é sobre o capítulo 4, o início do capítulo 4. O que trata o capítulo 4? Trata sobre carga axial. O que é essa carga axial? A carga axial é a carga que atua ao longo do eixo central de um corpo. É a carga que a gente já vem estudando desde o início. É a carga que atua perpendicular à seção transversal, certo? Perpendicular sempre à área da seção transversal. Essa carga, ela pode ser de tração ou de compressão. Ela é de tração quando o quê? Quando ela sai do corpo, sai da seção transversal. E ela é de compressão quando ela entra na seção transversal. Esse daqui é um exemplo de carga de tração, tá? Para a gente estudar esse capítulo 4, para a gente estudar a carga axial, é utilizado o princípio de Saint-Venant. Hoje, a gente só vai ver o que ele significa, mas ainda não vai aplicar. Vai aplicar ele ao longo do capítulo 4, que diz o princípio de Saint-Venant. Aqui, ó, a gente tem uma viga, uma barra, e ela está fixa de um lado, e temos uma carga aqui, uma carga P sendo aplicada na outra extremidade. Uma barra deforma-se elasticamente quando submetida a uma carga P aplicada ao longo do seu eixo geométrico. Ou seja, essa carga ela é uma carga axial, está sendo aplicada nesta barra. Quando a gente aplica essa carga P aqui, esses planos do material que estão próximos à carga, eles vão se deformar, certo? Já os que estão mais distantes da carga não se deformam, permanecem do jeito que estavam anteriormente. Tanto esses planos perto da carga, quanto os planos localizados no apoio, na fixação dessa barra, eles vão se deformar. Por quê? Porque aqui nessa fixação vão ter reações que são causadas por essa força, então vão se deformar tanto quanto esses planos AA e esse plano aqui BB, certo? Então, o que é que diz o princípio de Saint-Venant? O princípio de Saint-Venant, ele afirma que a tensão e a deformação produzidas em um corpo em pontos suficientemente distantes da região de aplicação da carga externa, ou seja, aqui ó, são pontos suficientemente distantes em relação ao ponto em que foi aplicada uma carga externa, serão as mesmas que as produzidas por qualquer outro carregamento externo aplicado que tenha a mesma resultante estaticamente equivalente e que seja aplicada ao corpo dentro da mesma região. O que isso quer dizer? Aqui, ó, a gente tem a seção AA, foi cortado ali naquele plano AA. Temos a carga P e a seção AA distorcida, provocada pela carga P, essa distorção provocada pela carga P. Já na seção BB, também temos essa distorção provocada pela carga P. Na seção CC, é uma seção que está suficientemente longe da carga, então não são provocadas deformações. Então, Saint-Venant fala o quê? Que nesse caso em que não são provocadas deformações, que está suficientemente longe da carga de aplicação, essa carga P pode ser substituída por qualquer outra carga equivalente a ela, certo? Nesse caso aqui, foi substituído por duas cargas P sobre 2. Somando essas duas, vai equivaler a carga P. Podia ser substituída também por 3 cargas P sobre 3. Somando as 3, seria equivalente à carga P. E é isso que diz o princípio de Saint-Venant, tá? Então, até agora a gente só viu como calcular a tensão para uma barra de área da seção transversal constante. Só que agora a gente vai aprender como calcular quando essa área não for constante. Aqui, ó, a gente tem uma barra e a área da seção transversal dela não é constante, certo? Então, para a gente deduzir a fórmula, o que é que vai fazer? Pega esse pedacinho, um pedacinho infinitesimal, nesse caso foi pego esse pedaço. Esse pedaço ele vai ter um tamanho dx, cargas aplicadas p de x, e uma
um alongamento de x, tudo infinitesimal, certo? Então, quem que vai ser a tensão aplicada nesse elemento infinitesimal? Vai ser sigma igual a P, a força, P de x, sobre a área de x, certo? E a deformação? Lembram da fórmula da deformação? Deixa eu tentar escrever aqui. Tudo novo, gente. Então, paciência. Então, a fórmula da deformação, ela é igual a alongamento sobre comprimento inicial. Lembram? Então, colocando essa fórmula em termos infinitesimais, e a fórmula apagou, mas tudo bem, vai ser alongamento, agora em termos infinitesimais, de delta, dividido por dx. O L, que é o comprimento da barra, vai ser o quê? O comprimento do elemento infinitesimal, dx, certo? Agora ficou isso grande aqui. Então, a gente sabe que a lei de Hooke, ela pode ser aplicada quando? Quando as condições, quando as quantidades da força, quando a gente tem uma força que vai causar uma tensão que não supere o limite de proporcionalidade. Que limite de proporcionalidade é esse? É o limite quando a região sai da elástica até a plástica, quando o material começa a se deformar permanentemente. Então, a gente pode aplicar a lei de Hooke quando está na região elástica, que é para nosso caso neste momento. Então, o sigma é igual ao E vezes epsilon. Vamos relembrar o que é o E. O E é o coeficiente de elasticidade e o epsilon é a deformação, certo? Então, vamos lá. Pegando esse sigma igual a E vezes epsilon, vamos substituir aqui, certo? Então, o sigma P sobre área, força sobre área, vai ser igual ao epsilon vezes E. Concordam? Daqui da lei de Hooke. Epsilon vezes E. O epsilon, a gente já substitui por essa outra fórmula. Que fórmula é essa? Essa daqui, certo? Então, a gente obtém essa fórmula aqui da lei de Hooke. Foi obtida a partir da substituição daquelas duas primeiras fórmulas iniciais na lei de Hooke. Isolando aqui o alongamento, que é o que a gente quer saber, a gente obtém essa expressão final, essa equação final. Para tirar esse D diferencial, a gente faz o quê? Integra, certo? Então, vai integrar ao longo do tamanho da barra, integra de 0 a L. Esse delta vai ser o deslocamento de um ponto da barra em relação ao outro. O L, a distância entre os pontos, certo? Então, a gente vai integrar de um ponto até outro. P de x, força axial interna da seção que a gente está analisando. A área da seção transversal da barra, expressa em função de x. E o E, o módulo de elasticidade do material, certo? Porém, em muitos casos, a gente trabalha com o quê? Trabalha com uma área constante, uma área de seção transversal constante. Então, para esses casos, a gente tira isso da integral e tudo vira constante. A fórmula vai ficar PL sobre AE, certo? Convenções de sinal. Qual que é o sinal adotado para uma carga de tração ou uma carga de compressão? Carga de tração vai causar alongamentos positivos, então é adotado positivo para tração. Cargas de compressão vão causar alongamentos negativos, vão causar uma contração, na verdade, não é um alongamento, é uma contração. Então, vamos ter uma carga negativa, certo? Uma tensão negativa. E se a gente tiver diversas forças? Quando a gente tem diversas forças, vai somar um alongamento provocado por cada força, certo? Aqui a gente tem uma força de 5, uma força de 8, uma força de 4, uma força de 7. A gente, então, tem que fazer o quê?
fazer uma seção aqui, outra seção aqui e outra seção aqui e somar o alongamento de todas essas forças. Se a gente fizer uma seção aqui, vai descobrir uma força normal, faz outra seção aqui, outra força normal, e outra seção aqui a gente pode pegar o lado esquerdo ou o lado direito, fica muito mais fácil pegar o lado direito. E aí acha a força normal. Podemos fazer também o diagrama dessas cargas axiais. Como que a gente faz esse diagrama? Ó, do A até B, só quem atua é o quê? 5 kN. Então, vai de 5 kN de 0 até LAB, certo? Depois, quem que atua? Atua essa força aqui, NBC, negativa. Então, ela vai atuar da onde até onde? Do início de LBC até o final de LBC, certo? E por fim, quem que atua? Essa carga de menos 7, que vai do ponto C até o ponto D, tá bom? Então, vamos fazer 2 exemplos para fixar melhor o assunto. Se vocês não entenderem esses exemplos, me perguntem, por favor, tá? Vou estar disponível, como sempre, durante todo o horário de aula. Ao fim dos exemplos, tem 2 exercícios que vão ser entregues hoje e eles vão valer frequência, não vão valer nota, e sim frequência, tá? Então, o primeiro exemplo é: a barra uniforme de aço A36 da figura tem diâmetro de 50 milímetros e está sujeita ao carregamento mostrado. Determine os deslocamentos em D e do ponto B em relação a C. Tá? Então, vamos primeiro determinar o deslocamento do ponto D. Como a gente viu agora há pouco, quando a gente tem mais de uma carga, precisa fazer o quê? O somatório das deformações causadas por cada carga. Então, para isso, a gente precisa fazer as seções e ver e calcular as normais de onde essas forças atuam. Aqui, ó, a gente tem a barra, certo? Então, temos 3 forças. Quais vão ser os cortes que deverão ser feitos? Esse primeiro corte, esse segundo corte e esse terceiro corte. Aqui está o diagrama do corpo livre para cada corte. Primeiro corte, só quem está atuando essa força de 70 kN. E aí eu quero saber quem que vai ser a normal. Segundo corte, quem que está atuando 70 e 40, certo? 70 negativo, 40 positivo. E eu quero saber a normal de BC, a normal que está atuando nesse corte. A normal, lembrando que a normal é uma força interna. As forças internas são quais? Força normal, força de cisalhamento, momento fletor. A força de cisalhamento a gente utiliza para tensão cisalhamento, que também é esforço cortante. E a força normal utiliza para tensão normal, tá? Essa daqui a gente tem 3 forças e a NBA, que é o que a gente quer saber. E como que a gente vai achar essa NCD, NBC e NBA? Fazendo o somatório das forças em X, certo? A gente faz o somatório das forças em X e acha quem é NCD, NBC e NBA. E agora, tendo em mãos essas forças, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer a deformação para cada uma delas e somar essas deformações. Então, a gente vai aplicar o NL sobre AD, certo? AD não, AE. E aí, para cada força, vai somar. Aqui, para a primeira força, de menos 70 kN, certo? O comprimento de onde essa força está atuando, que é o comprimento, vamos voltar na figura, é o comprimento de CD 1,5, certo? E aí vocês dão uma olhada, se eu ficar voltando vai ficar muito maçante. E aí para a segunda força de menos 30 kN e para a terceira força de 50 kN, certo? E aí soma a deformação causada pelas 3 forças normais e a gente vai ter a deformação final, o alongamento final. O que
que esse negativo significa? Esse negativo ele significa que vamos ter um alongamento de compressão, ou seja, vamos ter uma contração. A barra vai diminuir 89,1 vezes 10 a menos 3 milímetros, certo? E agora eu só quero o deslocamento em BC, o alongamento ou a contração em BC, nessa região aqui que só tem 1 metro. Dessa região aqui, quem que é o N de BC? A gente já achou. O N de BC é menos 30 kN. Então, vamos fazer menos 30 kN para a barra de 1 metro, dividido pela área vezes o módulo de elasticidade. E aí, achamos a resposta final. Dúvidas? Então, gente, a questão fala que o eixo de cobre está sujeito às cargas axiais mostradas na figura. Pede para determinar o deslocamento da extremidade A em relação à extremidade D, se o diâmetro de cada segmento for, então é dado o diâmetro de cada segmento, e dá também o coeficiente de elasticidade do cobre, que é 126 gigapascal, certo? Então, se a gente quer o deslocamento do ponto A até o ponto D, a gente quer o deslocamento causado em toda a barra, causado por todas as forças, certo? Então, o que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a questão passada, vai fazer os cortes, certo? E achar todas as normais da barra, e aí calcular a deformação para cada uma dessas forças normais. O primeiro corte é aqui, logo após o ponto A. Passou o ponto B, vamos ter o segundo corte. E aí o terceiro corte, depois que passa o ponto C. Quem tiver dúvidas sobre os cortes, me perguntem. Eu não estou explicando bem como que a gente faz, aonde a gente faz os cortes, porque isso a gente já vem trabalhando há algum tempo e já não é assunto novo. Mas se tiver dúvidas, perguntem, tá? Então, no primeiro corte, aqui a gente vai ter uma força de 40 newtons e a normal de A até B. No segundo corte, a gente vai ter a força de 40 newtons, as duas de 25, e a normal de B até C, certo? E no terceiro corte, a gente pode pegar esse lado esquerdo ou o lado direito. O lado esquerdo, muito mais inconveniente. Então, vamos para o lado mais conveniente, que é o lado direito. Então, se a gente pegar o lado direito, só vai ter a força de 30 kN atuando e a normal DC, ou CD. Tendo os 3 diagramas de corpo livre, o que é que a gente vai fazer? Somatório das forças em X para achar as 3 normais. Achadas as 3 normais, vamos fazer a deformação, o alongamento causado por essas 3 normais, certo? A primeira normal de AB, com o tamanho da barra AB. Depois, a segunda normal, a normal de BC, com o tamanho da barra BC e a área da seção transversal da barra BC. E o terceiro alongamento da barra CD, com o tamanho da barra CD e a área da seção transversal da barra CD, certo? O tamanho e a área da seção transversal. O tamanho e a área da seção transversal multiplicado pelas forças normais. E aí a gente acha a deformação ou alongamento da barra inteira, certo? E esse alongamento da negativa quer dizer o quê? Quer dizer que há uma contração na barra, certo, gente? Então, por hoje é isso. Esse assunto é um pouquinho mais complicado. Fiz os exemplos mais básicos. Agora tem 2 questões para vocês fazerem, bem fáceis também. E aí, qualquer dúvida, me perguntem. Então, nos vemos no WhatsApp. Tchau!